Que delícia começar esse programa pertinho de você, junto com você, pensando em como a gente pode levar a nossa vida de maneira mais saudável, com o que a gente tem em casa, com as possibilidades que a gente tem. E olha, acredite, as mudanças são possíveis se você começar mudando aí o jeito que você pensa em relação ao que você tem, ao que é possível e ao que você quer. Hoje eu trouxe aqui uma frase, inspiração de Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido, uma mulher muito sábia, lutou bravamente por alguns direitos, por mudanças importantes. E ela disse o seguinte: você pode precisar lutar a mesma batalha mais de uma vez para vencê-la. E não é verdade isso? Existem situações na vida que a gente não resolve de uma vez, que a gente precisa usar uma estratégia, mudar a estratégia, atacar de outra forma até vencer. O importante é não desistir. Se você está certo, se você está seguro daquilo que quer, por isso é importante informação, por isso é importante buscar informação consistente mesmo, para que você não desista no meio do caminho e lute as batalhas da vida com Cristo Jesus aí do seu lado. Hoje eu começo o programa aqui falando de um auxílio, uma ferramenta que a gente tem disponível, mas que nem sempre acaba utilizando. Doutora Milene está aqui com a gente. Chega mais aqui, doutora, porque a mesa está bonita, eu gosto de ficar onde está colorido. O Guia Alimentar. É uma ferramenta e tanto disponível para todo mundo, é direito nosso. Exatamente, o governo brasileiro desenvolve o Guia Alimentar baseado na necessidade da nossa população. Tá. Então, muito mais do que orientações feitas a nível mundial, a gente tem uma orientação própria para o nosso país, para a nossa população, e é algo que a gente pode fazer uso. A ideia do Guia Alimentar é que o brasileiro tenha acesso e que o brasileiro leia, se informe e coloque em prática essas orientações. Esse guia que a gente vai conversar agora é a segunda versão que foi lançada aqui no Brasil. Legal. A primeira era uma versão bem técnica para orientar os profissionais, e essa segunda versão é uma versão muito prática, didática e mais enxuta, porque a ideia é que o brasileiro leia, tenha acesso e faça uso dessas informações. Pratique, né? Não adianta ficar só na prateleira, não. Fala, aproveitando que a gente está falando que está disponível, vamos falar como é que a gente consegue acesso a esse guia. Com certeza. O guia, eu vou pegar ele aqui. A gente tem a distribuição do guia em serviços de saúde, posto de saúde, hospitais, escolas. Normalmente instituições, eu estou pensando, creche, escolas, tem. Exatamente, tem o guia, mas a forma mais prática é através da internet. Então, a gente vai passar Eu posso baixar no meu celular? Pode baixar no celular, no computador. A gente tem alguns vídeos que trazem orientações também sobre o guia que a pessoa pode encontrar no YouTube. Então, está disponível aí através das mídias sociais para a gente ter acesso a essas informações. Você descreveu um pouquinho sobre o que é o guia, mas eu queria saber por que um guia, sendo que a gente vive num país tão rico, na questão no assunto da alimentação mesmo, a variedade. A gente consegue produzir muita coisa aqui no Brasil, coisa que outros países com um clima diferente do nosso têm que muitas vezes importar para consumir. A gente consegue produzir aqui, mas por que um guia é legal? Porque apesar da gente ter disponibilidade, não necessariamente a gente faz uso de tudo que nós temos disponível. E um hábito da população brasileira é uma alimentação monótona, que tem os mesmos alimentos, os mesmos ingredientes sempre. Normalmente, a gente sabe qual é o prato típico do brasileiro. Arroz, feijão. Língua, né? Não que seja uma combinação que não é saudável. É boa. Mas o guia, ele traz aí toda uma base, toda uma orientação regional. Em cada região do país tem exemplos de como que a gente pode montar um prato saudável, mas também traz uma orientação da distribuição de nutrientes, de alimentos que vão compor uma dieta saudável e que vão ajudar a gente a ter mais saúde. Infelizmente, a alimentação do brasileiro migrou muito de uma dieta mais natural para uma dieta mais fast food. Então, esse guia quer resgatar um pouco esses conceitos de uma alimentação produzida em casa, com alimentos naturais, com alimentos frescos e que vão fazer bem para a nossa saúde. Legal, ó, e para você que quer baixar o guia aí no seu celular, que quer ter esse, eu dei uma olhada aqui no guia que a Milene trouxe, achei muito interessante, tem assim um conteúdo muito...
conceitual da alimentação. A alimentação não é só o que você manda para dentro, mas tem um conceito muito bacana, tá bem preparado esse material e a gente vai deixar disponível no blog o link para você baixar, tá? novotempo.com/vida e saúde. A gente também vai deixar a descrição do vídeo no YouTube para você. Doutora, você fala de alimentos, o estímulo de alimentos mais in natura, a gente quer promover realmente esse tipo de alimentação, mas a gente vê que a indústria está ganhando espaço e os hábitos de consumo estão cada vez mais preguiçosos. A gente quer comer fora no final de semana e durante a semana também, porque a gente está com preguiça de ir para a cozinha. Alimento in natura, às vezes, precisa de um preparo, precisa de um cuidado, de um planejamento, que a gente já falou aqui. Mas essa cultura do planejamento, do preparo, a gente precisa desenvolver, porque está trabalhando ginástica cerebral até, vai. Exatamente. Então, o Gui, ele mostra que a base da nossa alimentação deve ser os alimentos in natura ou minimamente processados. E aí ele traz 3 classificações. Os alimentos in natura ou minimamente processados, os alimentos processados e os ultraprocessados. Vamos entender essa diferença na prática. Você sabe, os alimentos in natura é mais fácil saber que são aqueles alimentos naturais. Exatamente. Pode falar pra gente. São esses que vêm direto da natureza, por exemplo, os in natura, né? Os legumes, as verduras, as frutas, que eles estão disponíveis no hortifruti, na feira e que os temperos frescos e que a gente vai ter acesso a esses alimentos. Bom, aqui nessa classificação também tem os minimamente processados. O que é isso? É um alimento que ele é natural, mas ele passou por um processo de secagem, de limpeza, ele foi moído, descascado, mas ele não é adicionado nenhum ingrediente nele. É o alimento que passou por algum processo. Por exemplo, a gente tem as leguminosas, que elas são secas, né? O milho, feijão, arroz. A gente tem também os temperos secos, né? Então, eles também entram nessa classificação e eles minimamente processados. Minimamente processados. E eles devem fazer parte aí dessa base da nossa alimentação. Esse alimento in natura, ele é mais poderoso do ponto de vista nutricional? Olha, a gente tem aqui propriedades diferentes. Vou dar um exemplo, feijão. Feijão, ele é riquíssimo em proteína. Nosso feijão de cada dia, gente. Exatamente. Então, a gente pode e deve fazer o consumo do feijão, porque ele vai ser uma fonte de proteína para nossa alimentação, sempre combinando com uma boa variedade dos alimentos in natura. Então, in natura e minimamente processados, eles têm que estar presentes no nosso dia a dia. Feijão, grão de bico, ervilha, além de proteínas, eles têm vitaminas do complexo B, minerais e as frutas que vão trazer os fitoquímicos, que a gente já falou num outro programa, né? Os legumes, as verduras com todos esses fitoquímicos, grande quantidade de fibra, que isso se perde um pouco no processo de secagem, moagem, limpeza, mas eles também têm aí o seu benefício e a sua utilidade na nossa saúde. Tá. Vamos tentar entender agora o que seriam os alimentos processados. Você sabe? Você consegue entender essa diferença de in natura? In natura é o mais fácil. Processados e ultraprocessados? Vamos tentar entender aqui com a doutora Milene. Os processados. Os processados a gente tem aqui, eles passaram por algum processo recebendo a adição de ingredientes, mas eles ainda permanecem com certa característica original. Então aqui a gente tem esses que estão na salmoura, azeitona, o palmito, a gente tem o milho, os pães, que é uma junção de ingredientes que levam pouco ou nenhum aditivo químico. Então, esses alimentos processados, aqui a gente tem alguns pães, mas que eles já têm ultraprocessados também juntos, né? Então, a gente também pode ter aí uma combinação, mescla, né? Uma combinação. Então, esses alimentos processados, eles tiveram que passar por um processo de calor, tiveram a mistura de ingredientes de verdade, muitas vezes, mas resultam aí em produtos que já têm
uma quantidade calórica aumentada, já tem alguns itens como, por exemplo, o sódio, que a gente tem que prestar atenção. Então, o processado, ele pode fazer parte do nosso dia a dia, mas não deve ser a base como os alimentos in natura devem ser ou os minimamente processados. Bem interessante esse conceito. Agora, os ultraprocessados. Os ultraprocessados já não são mais comida de verdade. Ali você vai perceber que tem ingredientes que você nem reconhece o nome. E normalmente os ultraprocessados, eles entram no lugar da comida de verdade. Você está falando dos ingredientes aqui atrás, nos rótulos. Exatamente. Então, quando a gente vai dar uma olhadinha no rótulo e a gente vê espessante, saborizante, aromatizante, ácido melectante, um monte de coisa. Você não sabe o nome. Não entende o nome? É porque eles tiveram uma grande adição de produtos químicos, eles têm grandes quantidades de sal, de gordura, de açúcar, e a gente já não pode considerar esses alimentos, esses produtos, né, como sendo parte da nossa alimentação, como sendo alimentos. Alguém me disse uma vez que o ultraprocessado seria aquele produto que utiliza para ser feito produtos que já foram processados, ou seja, você vai processar alguma coisa que já foi previamente processado. Então, o pão, você tem o trigo, que sofreu um mínimo processo, né? Às vezes vai descascar só o grãozinho e moer, e aí você tem um produto pronto. Já um ultraprocessado, eles variam um produto processado para ser fabricado. Exatamente. Então, já são produtos que perderam valor nutricional, perderam sua qualidade. Forma, textura, sabor modificados. E os ultraprocessados, você não normalmente, né? Você não reconhece os ingredientes que tem ali, porque é uma mistura de muitos processados, de muitos aditivos, e normalmente você não consegue reconhecer tudo que tem dentro daquele produto. Então, esses são os alimentos que não deveriam fazer parte da nossa rotina. Os alimentos que devem fazer parte da nossa rotina tem que ser os alimentos que vão na panela. Legal pensar. Prepara, né? Que a gente prepara o sabor, que a gente extrai o sabor a partir dos alimentos in natura. É aquela máxima, né? Desembalar menos, descascar mais. Com certeza. Agora, doutora, você disse que esse guia está muito completo, está melhor, está mais fácil da gente que é leigo entender e aplicar os conceitos. Que conselhos ele traz valiosos que a gente pode já ter aqui um spoiler, pra gente já começar a praticar? Além dessa classificação, o guia orienta como que nós devemos fazer as nossas refeições. Porque hoje é muito comum as pessoas sentarem para comer olhando o celular na frente da televisão, na frente do computador, e muitas vezes nem percebem o que estão comendo. Trabalhando. Então, um dos conselhos do guia é você separar tempo para comer e prestar atenção no ato de comer, né? Comer com atenção, comer com calma, mastigar bem. E é interessante que quando você tenta voltar às origens, né? Então, você estava acostumado a comer na televisão, comer com o celular ou comer trabalhando. Quando você faz esse retrocesso, esse processo de volta, dá um certo trabalho. Você fala, mas ela está falando de comer prestando atenção em quê? Comer devagar? Como assim? Estou perdendo tempo. Não, mas você está ganhando na sua saúde, né? Ganhando nos relacionamentos, e esse é um outro conselho que o guia traz. Legal. Comer em companhia, porque quando você está com outra pessoa, primeiro, se você termina de comer muito rápido, você já tem que prestar atenção nisso. Você está comendo muito rápido, não está mastigando bem. Mas o comer em companhia te ajuda a prestar atenção no momento, te ajuda a observar as quantidades que você está comendo e desenvolver um relacionamento social. Legal. E aí vem para outro conselho do guia, que é preparar os seus alimentos e de preferência em família. E o guia traz esse conselho de juntar a família, preparar os alimentos, envolver as crianças nesse processo, porque isso vai ser indispensável para que a criança leve esse hábito para a vida adulta, para que ela reconheça os alimentos e ela tenha autonomia
para no futuro produzir, preparar seus alimentos e ter escolhas saudáveis. Olha que legal tocar nesse ponto, né? Ensinar a criança a produzir o alimento, quem sabe plantando ali, cultivando uma hortinha, que seja, gente, em vasinhos simples de plástico aí na janela de casa. Temperinho para ter em casa, uma coisa simples de cuidar, prática, mas que é muito eficiente nesse processo educativo, não só para criança, mas para adulto também, Maravilha. né? O que mais que a gente pode destacar do guia de conselhos? Outra coisa que ele traz, consumo de alimentos regionais. Então, a gente procurar produtores locais, frequentar a feira perto da sua casa. Quem não consegue fazer isso durante a semana, tem muitos lugares que tem feira de fim de semana, Sim. que pode ir lá num domingo, aproveitar o domingo com a família, fazer a feira e se planejar para a semana, comprar os ingredientes, os alimentos que vão ser usados durante a semana. Então, ter o planejamento e principalmente fazer o consumo de alimentos regionais vai fortalecer essa cultura e essa necessidade de ter esses alimentos frescos mais próximos da nossa rotina, mais próximos da nossa casa. Muito legal. E outra questão é o tempo, não só o tempo que você dedica à refeição, mas também o tempo de planejamento. Para você organizar a sua despensa, para você organizar as suas compras, para não faltar os alimentos que devem ser a base da nossa rotina, porque muitas das vezes a desculpa é, eu não tenho tempo, por isso que eu vou no ultraprocessado. Vou no macarrão instantâneo porque não dá tempo de preparar nada. Uma lasanha pronta, num congelado, alguma coisa que vai te trazer facilidade, que a gente acredita que vai trazer facilidade e praticidade para o nosso dia a dia. E é interessante, né? Porque a gente às vezes quer uma mudança, aquela mudança de final de ano, né? Vou fazer a resolução e no dia 2 de janeiro eu já estou plena, maravilhosa, já perdi todos os quilos que eu acumulei durante anos aí. Mas é um processo realmente. Exatamente. Quando a gente se organiza, se planeja, a gente economiza tempo no mercado, a gente economiza dinheiro, porque não vai ter coisa desnecessária na despensa. E a gente vai realmente valorizar, ou vai comer com atenção, valorizando o que está à mesa. Quer dizer, eu escolhi esse alimento não porque ele é, de repente, mais barato ou porque ele é mais fácil de cozinhar, mas porque ele está trazendo uma riqueza aqui para o meu organismo. Vai estar ajudando a produzir células de defesa para brigar contra as viroses aí da escola. A gente tem coisa que a gente não tem controle, mas sobre as quais a gente tem controle, é preciso fazer uso intencional. E o guia traz essa questão de que não existem pessoas que não têm habilidade de cozinhar. O que falta é prática. Muitas vezes a gente cresce sem ver isso dentro de casa e não tem a prática de ir para a cozinha. Mas não tem como dar errado se a gente começa a desenvolver esse hábito. Eu acho que essa palavrinha hábito é chave. Tudo na nossa vida é uma questão de hábito. Nós temos hábitos bons e hábitos ruins. E se eu gosto, leva tempo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa do lanche. Eu adoro um lanche. Minhas amigas falam, nossa, você se pudesse sobreviveria só de lanche? Sim, mas não é um lanche convencional, Milene. Então, se eu gosto de lanche, eu vou procurar preparar o meu hambúrguer. Eu faço hambúrguer de batata com cogumelo, eu faço hambúrguer de lentilha, eu faço hambúrguer de feijão preto, eu faço hambúrguer de palmito, de tofu. A gente ensina tantas receitas aqui no Vida e Saúde. Então, assim, é uma questão de adaptar as nossas preferências ao que também faz bem para a saúde, né? Com certeza, com certeza. E hoje não faltam ferramentas. O próprio programa Vida e Saúde com inúmeras receitas práticas. Milene, faz 10 anos que a gente traz receitas aqui para todo mundo, viu? 10 anos. Buscar informações através do guia. A gente também tem o guia alimentar para os vegetarianos. Olha aqui, deixa eu mostrar. mostrar. E esse é um guia muito bacana, porque ele tira um pouco esses mitos de que uma alimentação vegetariana ela não vai suprir tudo que o nosso organismo precisa, quando na verdade nós temos sim, no reino vegetal tudo que o nosso organismo precisa. Então, esses documentos que são feitos por profissionais sérios, muito bem capacitados, eles vão trazer informação e ferramentas que a gente precisa para desenvolver os bons hábitos para a nossa saúde. Então tá certo. Olha, foi só um pouquinho aqui do que você pode ter em suas mãos. Baixa aí o guia alimentar aí no seu celular, na tela do seu computador e faça uso, de repente estude até com a sua família. Milene, Feliz Natal, o Natal tá batendo a porta, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada, você também. Muito bem, agora a gente vai
vai fazer o raio-x de uma fruta que é favorita de muitas pessoas e ela tem tudo a ver com essa época do ano também. A gente vai acompanhar o raio-x do morango. Quando eu venho até uma gelateria, sabe o que mais me chama a atenção? Essa belezura aqui, morango, coisa linda, né? O melhor é quando a gente encontra um sorvete, um gelato como esse daqui, maravilhoso e delicioso. O mais legal é que essa fruta pode trazer diversos benefícios para a nossa saúde, por isso que ela é escolhida do raio-x de hoje. A melhor época para se consumir o morango é entre abril e setembro. Ele chega às feiras de frutas com o melhor preço, sabor e perfume. O morango é fonte abundante de vitamina C, como nós já sabemos, que reforça a imunidade ajudando no processo de cicatrização de feridas, afastando resfriados e absorvendo ferro dos alimentos. A vitamina C é também um dos antioxidantes que podem ajudar a prevenir o câncer, uma vez que um sistema imunológico saudável é a melhor defesa do corpo. Os morangos são naturalmente baixos em calorias, em sódio e açúcar. A coloração vermelha dessa fruta contém antocianinas, que estimulam a queima de gordura armazenada. Então é só comer uma xícara e meia de morangos e você vai ter um lanche com menos de 100 calorias e, é claro, muito mais saudável do que qualquer lanche pré-embalado. Morangos contêm potássio, vitamina K e magnésio, que são importantes para a saúde dos nossos ossos. Sim, ossos fortes tem que ter morango na alimentação. Elas promovem o crescimento dos ossos e mantêm eles em perfeitas condições. O morango também é perfeito para criançada em fase de crescimento. Nossa, é muita coisa boa que essa fruta nos oferece, não é mesmo? Não importa a idade, o legal é consumir muito morango. Que delícia! Amo morango, essa fruta vermelhinho atrai mesmo. Gente, é o seguinte, a gente pausa rapidinho e se prepara para você ficar em forma com a Patrícia Miller. Ela vai trazer aqui treino para queima calórica. E ainda aqui no programa de hoje você acompanha essa receita bolo vegano de mandioca com coco da chefe Sandra Chaves aqui no Vida e Saúde. Olha que maravilha! Não vai perder, hein? A gente já volta.